Terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, começamos mais um dia aí com as notícias que vão surgindo. Entre elas, a informação agora logo após o horário de almoço de que o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, resolveu pautar o projeto da dosimetria, muito embora a imprensa colocou nas manchetes anistia. É o projeto da dosimetria que ele prometeu pautar para hoje. Eu estou gravando esse vídeo 15 horas e 30 minutos, penso que ainda nem começaram os trabalhos, mas enfim. O que importa nisso tudo é que temos que ser realistas numa coisa, uma situação muito clara. Temos que aceitar o fato de que, com relação ao projeto da anistia ampla, geral e irrestrita, nós da direita fomos surrados pela esquerda. Essa é a realidade. Não adianta nós ficarmos aqui tentando enaltecer a direita, a oposição, se na verdade tomamos o devido pau, como se diz no futebol, né? Tomamos um pau, uma surra. Primeiro porque não conseguimos colocar o projeto da anistia ampla, geral e irrestrita para votar, independentemente ao fato da covardia de Hugo Motta, que jurou de pé juntos que pautaria o projeto para ganhar apoio bolsonarista em sua eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Depois, porque os nossos parlamentares não venceram, perderam. Nós ganhamos aquela votação para a urgência do projeto da anistia, só que na mesma sessão do plenário a base governista mudou o texto para projeto da dosimetria, totalmente rechaçada por nós naquele momento, né? Onde a ideia do crápula, né, Paulinho da Força, previa até uma redução de pena para Jair Bolsonaro, que poderia chegar a pouco mais de 2 anos de reclusão somente. Essa era a ideia inicial dele. Mas nós rechaçamos, porque queríamos anistia ampla, geral e irrestrita. Todos com ficha limpa novamente. E não aqueles que foram perdoados pelo atual governo, pelo Paulinho da Força, pelo Hugo Motta. Não, nós perdoamos, mas eles continuam com ficha suja. Isso nós, me desculpem, não queríamos. Muito bem. De repente, eis que a proposta parou, esfriou e entrou no esquecimento. Mas hoje, o tal Hugo Motta resolveu anunciar que iria pautar o tal projeto da dosimetria. Segundo o líder do PL na Câmara, o Sócrates Cavalcante, o partido abriu mão de avançar com uma proposta de anistia ampla, geral e restrita para que os deputados pudessem dar aval a uma redução de pena, não somente a Jair Bolsonaro, como aos outros que estão presos injustamente, diga-se de passagem. Muito bem. Segundo a proposta aí do Paulinho da Força, parte dos crimes dos quais Jair Bolsonaro e outros foram acusados inclui o golpe de Estado, que prevê 8 anos e 2 meses de reclusão, e que se somou a outras, como, por exemplo, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que prevê 6 anos e 6 meses de prisão. Na ideia do Paulinho da Força, só deve prevalecer uma dessas acusações, porque uma se soma a outra. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não entendi patavinas, nem quero saber também. Mas com a aprovação da dosimetria, essas duas penas deixariam de se somar e apenas uma iria prevalecer, que é a menor, reduzindo o tempo total de condenação de Jair Bolsonaro para pouco mais de 6 anos de prisão. Ok, claro que isso facilitaria a sua saída mais rápida de um presídio, seja lá qual for o seu destino, né? Mas mesmo assim não é o que nós queríamos. É injusto
É indevido, é inconstitucional um homem que nem Jair Bolsonaro e aqueles que estão presos lá desde o dia 8 de janeiro ficarem com a ficha suja, porque nada fizeram. Nada do que foram acusados foi verdade. Muito bem. Mas segundo Sóstenes Cavalcante, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para que o PL apoie esse projeto de dosimetria, sem que o texto trate de uma anistia. Bom, agora todos que chegarem e disserem, o Jair Bolsonaro deu aval, nós vamos ter que ficar com a pulga atrás da orelha, porque me parece que só deveríamos acreditar nas palavras de Flávio, Michele, Carlos, né? Todos os outros que não estão podendo visitá-lo, fica meio que estranho essas afirmações. Jair Bolsonaro aprovou. Mas vamos fazer de conta que é verídico, né? Agora, eu queria comentar o seguinte. Nós perdemos essa parada da anistia por falta de empenho ou falta de habilidade política? Ok, eu creio que empenho houve, mas até que ponto? Como que é esse empenho? Batalha ali no plenário, bate-boca, discussões, colocações no púlpito, né? Falas, ou debates em redes sociais? Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Quem foi que lutou? Quem lutou mais? Todas essas respostas, para nós, vai ficar como um tremendo ponto de interrogação. Ou, na verdade, o que faltou foi habilidade política? Nesta eu aposto. Falta de habilidade política, porque, como sempre tenho dito nos meus vídeos, a nossa direita ainda é muito ingênua. Ainda está engatinhando, é nova. Não dá para eles competirem com raposas velhas, por experiência, ou raposas felpudas, com habilidades de criarem narrativas, mentiras, forjarem situações. Porque nesse sentido o PT é expert em mentir, criar narrativas, confusão, briga, bate-boca. E eles ganham no grito. Fato é que se fosse para aceitar a dosimetria hoje, poderíamos ter aceitado lá atrás então, que era mais conveniente para Jair Bolsonaro e para os outros presos. Só que agora, como se costuma dizer, é leite derramado. E como leite derramado, não temos outra saída a não ser engolir. Porque para esses que estão presos, juntos com Jair Bolsonaro, não há outra saída. Não há. A menos que aí no horizonte surja outras oportunidades, que ainda não está claro quais poderiam ser. Já não podemos mais ficar com aquela mesma ladainha de contar com a ajuda do Donald Trump. Porque a ajuda americana, ela tem o limite dela. Nós temos que entender isso. Eles podem lutar aplicando sanções, tirando vistos, impondo lei Magnitsky, fazendo aperto comercial. Mas é o limite deles. Eles não podem entrar aqui em Brasília, invadir lá o plenário da Câmara, do Senado e obrigar alguém a fazer alguma coisa. Eles não podem fazer isso. Isso cabe a nós. Até porque, a meu ver, Donald Trump esperava uma reação mais forte da população brasileira para evitar a prisão de Jair Bolsonaro. Eu penso que eles esperavam um movimento mais volumoso, um movimento gigante nas ruas, brigando para impedir a prisão, não somente do presidente, né? Como de todos os outros que foram injustiçados também. Eu sempre faço questão de lembrar disso. Então não podemos mais ficar com essa expectativa. Aí surge então a indicação para Flávio Bolsonaro. Perfeito, maravilha. Todos nós sabíamos perfeitamente que na impossibilidade de Jair Bolsonaro poder concorrer, a indicação correta seria um de seus filhos. E até coisa de um mês e meio atrás, mais ou menos, quem estava na pauta principal era o Eduardo. O Eduardo Bolsonaro era o mais indicado, pelo seu empenho lá nos Estados Unidos, pela influência com Donald Trump, porque ganhou articulação política, né? Mas agora nós sabemos que ele também não poderá concorrer. A sua condenação deverá sair antes do final do ano, já foi dita aí pelo Supremo.
e não poderá pisar no Brasil novamente para não ser preso. Daí surgiu a figura de Michele. Michele se despontou como uma grande liderança, que eu assino embaixo, inclusive, acho ela muito importante para a nossa direita. Tem uma liderança natural, atrai voto feminino, atrai voto evangélico, tem postura, tem carisma, tem caráter. Né? Até surgir aquele probleminha lá no Ceará, onde ela bateu de frente e falou: não, apoio a Ciro Gomes de jeito nenhum. E aí se criou o ambiente ruim, onde os 3 filhos de Jair Bolsonaro ficaram contra ela. E no mesmo dia ela também disse: nem no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de jeito nenhum eu vou dar apoio. E aí começou ali uma certa intriga. Né? Os filhos de Bolsonaro se colocaram contra a Michele. E claro que quem teve que apagar um incêndio foi o próprio presidente Jair Bolsonaro, que fez com que o Flávio Bolsonaro pedisse desculpas a Michele pela postura deles contra ela, que eu acho que foi errada. Muitos acham que não, acham que foi a Michele que errou. Não. Eles erraram, até porque roupa suja se lava em casa. Tá? E não era legal, não era bom vermos 3 marmanjos, no bom sentido, obviamente, batendo de frente com uma primeira-dama. Até por uma questão de respeito. Teriam que conversar internamente. Mas veio a público, passou, as coisas foram apaziguadas, mas ficou ali um resquício, que eu já vou explicar daqui a pouco. Eu penso que todos vocês, ou quase todos, já ouviram histórias de intrigas familiares, principalmente por conta de herança, né? Principalmente quando já envolveu terceiros nesta discussão. Pessoas que foram agregadas às famílias, né? Os que chegaram depois nas famílias, por conta de casamento, né? E aí eu estou falando de genro, nora, sobrinhos, netos, primos, parentes, que entram na disputa da herança. Claro que eu estou falando e me referindo nesse momento da herança política de Jair Bolsonaro. Né? Todos nós sabemos que a relação familiar entre Michele Bolsonaro e seus filhos sempre foi de respeito. Sempre houve ali uma convivência pacífica. Mesmo os 3 filhos, os 4 filhos, né, não tendo nada a ver com Michele Bolsonaro, eles simplesmente são enteados de Michele, né, sempre houve respeito. Né? E sabemos também que nunca foi talvez um carinho mútuo. Porque respeito é uma coisa, carinho é outra. Então houve vários acontecimentos registrados na imprensa que demonstravam que o Carlos não se dava muito bem com a Michele, mas depois fizeram as pazes, etc e tal. Tudo isso faz parte. O que não podemos é queimar nomes. Não podemos impedir o crescimento de uma liderança dentro do bolsonarismo. Eu não vou falar dentro do partido, porque o partido PL não é de direita. Nós sabemos disso. Mas dentro do bolsonarismo não podemos brecar o crescimento de ninguém. Mas aí, pelo bem da família e da relação, claro, Jair Bolsonaro sempre encontrou uma forma de fazer acontecer dentro da família uma convivência pacífica, decente, respeitosa, né? Até porque Michele Bolsonaro resolveu demonstrar suas habilidades políticas. E o resultado que todos viram, principalmente naquele domingo lá no Ceará, quando foi colocada a pré-candidatura a governo de estado pelo Eduardo Girão, aquilo causou uma impressão muito forte, mostrando a força de Michele Bolsonaro. Muito bem, tudo isso para dizer o seguinte, que em consequência a tudo isso que aconteceu na relação Michele Bolsonaro e os filhos de Jair Bolsonaro, eis que surgiu ontem ainda a notícia que certamente vai causar aí um desajuste dentro do Partido Liberal. E pode ter sido um forte sinal de que talvez a nossa primeira-dama esteja realmente pensando em trocar de partido.
né? O anúncio do afastamento de Michele Bolsonaro do comando do PL Mulher caiu como um terremoto silencioso lá em Brasília, principalmente no PL, né? Claro. Nada foi dito em tom dramático. Foi um anúncio até que discreto. Mas o gesto fala por si só. A nossa primeira-dama decidiu recuar estrategicamente de uma função que nos bastidores já vinha sofrendo pressões, disputas internas e ruídos provocados pela velha política, que, por incrível que pareça, ainda tenta controlar os rumos do partido, né? Então, parece que essa foi uma retirada estratégica de Michele Bolsonaro. Não que ela não pretenda voltar. Geralmente, uma pessoa tão bem articulada, quando se afasta, é para voltar mais forte. Michele, que se tornou uma das vozes mais populares e mobilizadoras do Brasil, vinha sendo tratada como um ativo eleitoral, mas também como alvo de disputas regionais, especialmente em estados onde assim, os caciques partidários resistiam à sua influência. O afastamento, portanto, não é desistência, é um movimento tático, porque a Michele Bolsonaro recalibra sua posição, evita aí desgastes momentâneos, desnecessários, e mantém intacto o capital político que ela construiu, sem se deixar aprisionar por jogos internos que não dialogam com sua base. E esse é um problema que surgiu para o PL, porque já tem o problema lá em Santa Catarina, onde a Caroline Detoni já anunciou que vai deixar o partido e se filiar ao Partido Novo, porque ela quer sair candidata a senadora. E como o PL está dando aval para o Jorginho Melo, que quer indicar o Amin para senador, e o Carlos pelo PL, a Carolina ficou sem espaço. Caroline Detoni, que eu acho uma excepcional parlamentar. Então, para o Partido Liberal, é um problemão, principalmente se passar realmente pela cabeça de Michele Bolsonaro abandonar o PL. Né? Ela era e continua sendo um dos maiores ativos do bolsonarismo. Capaz de atrair mulheres, como eu falei, evangélicos, jovens e eleitores moderados, que enxergam em Michele Bolsonaro uma autenticidade, fé e simplicidade. Então, sua saída do comando do PL Mulher expõe fissuras internas e deixa claro que nem toda a estrutura partidária está alinhada com o protagonismo feminino que ela representa. Para Jair Bolsonaro, porém, o cenário é outro. Michele continua sendo peça central do projeto político da família. E seu afastamento pode significar a libertação de amarras internas para atuar com mais autonomia, mais força e com foco onde realmente importa. A base conservadora que a admira e a vê como símbolo de esperança, resistência e renovação é crescente. O movimento ainda vai gerar repercussões, mas uma coisa já está clara: Michele não perdeu espaço. Ela apenas mudou de terreno. E quando ela muda de terreno é porque alguém no tabuleiro político acabou de perder muito mais do que imagina. Agora, o que me causa uma intriga é que o Valdemar Costa Neto já propôs uma reunião para se sentar com Flávio Bolsonaro e discutir a indicação de uma vice-presidente, uma mulher para sair candidata a vice na chapa com o Flávio. Só que ele já tem 3 nomes na cabeça. Segundo Valdemar Costa Neto, poderia ser a senadora Tereza Cristina, que é do PP, do Ciro Nogueira. Não acho que seria uma boa, sinceramente. Ela fugiu um bocadinho demais da ideologia bolsonarista depois que o nosso presidente principalmente foi condenado. O outro nome seria da Damares Alves, do Republicanos. Eu, particularmente, independente da luta que ela faz, principalmente com relação a crianças, etc. e tal, não vejo em Damares Alves um perfil de gestora.
um perfil para ser vice-presidente de um Brasil. Sinceramente, não tenho nada contra ela, mas também nada a favor, eu diria. Né? Mas me causa estranheza que o Valdemar citou um nome que me chamou a atenção, que é da vice-prefeita de Joinville, uma que era repórter, se chama Rejane Gambim, que é do Partido Novo. Isso me causa estranheza, porque, pelo que me consta, muito embora existam bons nomes lá no Partido Novo, nada de excepcionais, mas bons nomes como Van Hatten, Girão, que mesmo sendo bons nomes não me inspira, o Van Hatten principalmente não me inspira confiança, em hipótese alguma, mas, mesmo assim, o que o Partido Novo tem com o bolsonarismo? Qual é a afinidade? Não existe afinidade. Nenhuma. Nenhuma afinidade. Então, quando vem a notícia de que o Flávio Bolsonaro foi indicado para ser o candidato ao Planalto, a primeira reação do Valdemar Costa Neto foi a de dizer que teríamos que primeiro analisar o poderio de votos de Flávio. Ele não ficou contente de imediato, não ficou feliz de imediato, né? O próprio Ciro Nogueira, que é ainda, de fato, o presidente do PT, está afastado, mas é o dono do PP, da Tereza Cristina, né? Também disse que Flávio Bolsonaro não teria capilaridade política para isto. Mas Valdemar indica uma senadora do PP e o Partido Novo. Então, onde eu começo a pensar o seguinte: se é para indicar uma mulher e que seja fiel ao bolsonarismo, por que não indica a Michele? Será que uma chapa, Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, não teria mais possibilidades de votos? Mais chances de atrair votos de todas as áreas? Pelo menos de todos os moderados? Por que deixar Michele se afastar? Então eu entendo que existe algo de mais sério aí no meio. Algo mais, digamos, engasgado na goela de alguém. Alguém não está satisfeito nessa conversa. Né? Agora, nós temos um grave defeito. Porque a direita conservadora, nesse ritmo, pode começar a correr um sério risco. Um risco que, inclusive, levou à decadência do PT, graças a Deus. Porque o PT é um partido em decadência. Por quê? Concentrou todo o poderio nas mãos do Inácio. O Inácio nunca permitiu que ninguém crescesse dentro do PT. E hoje o que nós vemos? Um presidente aí decadente, sem fama, sem força e um partido sem liderança alguma. Não tem ninguém que possa liderar o partido. E se nós não tomarmos cuidado agora e continuarmos nessa caminhada de que somente o nome Bolsonaro pode concentrar o poder no partido, daqui 10, 15 anos poderemos correr o mesmo risco. Só não acontecerá se Flávio vencer o pleito eleitoral. Aí nós vamos ficar bonito na fita. Porque aí vai ter a sequência bolsonarista no poder. Até lá, quem sabe, né? Nosso presidente já estará livre, o Eduardo já estará em condições de poder voltar ao Brasil, o Carlos já estará experiente, então teremos uma geração de bolsonaristas pela frente. Isso é importante. E a própria Michele Bolsonaro, evidentemente, que somando aí dois ou três deles, poderíamos falar de 8, 16 anos de governo. Temos que dar apoio para a família Bolsonaro em primeiro lugar. Né? Agora, principalmente outra coisa, né? Não podemos dar chances para que diariamente a imprensa fique batendo em Flávio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro participando dessas entrevistas com eles. Eu acho que é um erro. Nosso presidente Jair Bolsonaro nunca negou participar de entrevistas com a Globo, com a CNN, com a Veja. E vejam só no que deu. Todos começaram e terminaram batendo em Jair Bolsonaro.
Então eu acho que o caminho do Flávio deveria ser diferente. Ah, mas ele tem que aparecer. Não, apareça de outra forma. Aproveite as redes sociais. Mas ficar dando entrevista para a Globo, para a CNN, para a televisão, porque não existe uma única emissora de televisão que se coloque como bolsonarista hoje. Todas estão entregues ao sistema. A prova disto é que vocês viram as últimas notícias. A própria revista Oeste, programa noturno que todo mundo assiste, né? Às 17 horas e 45 minutos, com Augusto Nunes, a Paula, Ana Paula Henkel. O que eles fizeram ontem? Demitiram o... Demitiram quem? Isso é hora de esquecer nome, hein? Que coisa ridícula. Isso é hora de esquecer nome. Demitiram o nosso amigo bolsonarista do programa. Né? Vocês sabem do que eu estou falando, já vão escrever aí nos comentários. Mas isso não tem explicação, né? Só o amigo alemão que já está entrando na minha cabeça, só pode ser isso. Né? Mas foi demitido por uma fala possivelmente que ele fez ontem, né? Detonando o Hugo Mota. Ele deu uma detonada no Hugo Mota e claro que isso acho que desagradou ao dono da US Sem Filtro, que é o pai da Paula, né? É o pai dela que é o dono da revista Oeste. E talvez por medo de levar um gancho, como aconteceu com a Jovem Pan, né? Com os pingos nos is, tratou de demitir. E aí é onde nós temos que entender que a imprensa não trabalha mais com a direita. Não tem a mínima chance da imprensa, principalmente a consorciada, dar espaço positivo para Flávio Bolsonaro. Isto sem chances. Tá? Então, meus amigos, é isso que nós estamos enxergando. É isso que nós estamos vendo. E agora eu queria dar um recado aqui um pouquinho diferente. Vocês podem acreditar que não, mas eu leio todos os comentários que fazem no canal. Eu leio todos. Então eu vou dirigir-me aqui a duas pessoas. A uma amiga que constantemente deixa explícita, né? Deixa explícito que não gosta de Tarcísio de Freitas, ela sabe que é dela que eu estou falando, e do amigo que ontem concordou com ela e disse que só não comenta de forma negativa, porque sabe que eu gosto do Tarcísio de Freitas e gosto de passar pano no Tarcísio de Freitas. Então vou dizer a esse amigo que eu não cortei você do canal em respeito. Em respeito. Mas não deu uma outra dessa que eu corto. Para mim não tem diferença nenhuma, um a mais ou a menos, porque meu canal não sai do lugar mesmo, é só isso. É 195 mil e não vai, não vem, não vai, não volta, como diz o outro, né? E a minha amiga, sinto muito, me dê motivos para não gostar de Tarcísio de Freitas. Eu gosto de Tarcísio de Freitas. Eu acho que está na hora das pessoas assumirem o que são e não se deixarem levar pelo que os outros pensam. Não é porque você não gosta do Tarcísio que eu acho que eu não vou gostar também, senão fica chato. Não. Aqui na minha cabeça, o pensamento é meu. Eu ainda vou fazer um programa só para falar de como Jair Bolsonaro moldou a figura política de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é hoje o que Jair Bolsonaro moldou nele para ele ser o que é. Jair Bolsonaro escolheu o partido político do Tarcísio, os Republicanos, escolheu o Estado para ele concorrer a governador, explicou o porquê teria que ser do Partido Republicano e por que teria que escolher Kassab para seu secretariado. Lembrando que o maior número de prefeituras do Brasil é do Kassab, e aqui em São Paulo principalmente. Né? O PL não tinha condições de bancar um governador em São Paulo, porque não tinha base nenhuma aqui em São Paulo. O republicano já tinha um pouco, principalmente do público evangélico. Né? E o Kassab porque daria base de sustentação no estado todo, por conta de suas prefeituras. Tudo isso foi muito bem pensado. Não é porque o Tarcísio escolheu, vou trazer o Kassab que eu gosto dele. Não.
Ah, eu vou para o Partido Republicano, porque eu gosto deles. Não. Isso foi tudo muito bem trabalhado e muito bem sucedido, tanto é que o Tarcísio ganhou o governo, é o maior colégio eleitoral, a maior base bolsonarista está no estado de São Paulo hoje, e nós precisamos disso. Sem São Paulo, o bolsonarismo tem chance zero de caminhar. Chance zero. Então, um dia eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, mas eu quero que vocês saibam que eu leio os comentários, então tome cuidado. Eu não quero tirar ninguém do canal, assim como não quero perder ninguém. Não é prepotência minha, não. Eu preciso de vocês, mas, né, opinião todo mundo tem. Eu respeito se colocarem com respeito, com cautela. Podem colocar opinião. Ó, Paulo, eu não gosto por causa disso, daquilo, daquilo outro. Beleza. Mas dizer que eu passo pano, eu acho que é uma afronta. Sinto muito, tá ok? Mas era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, como eu sempre digo, lamento. Mas é o que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.